Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Versão Brasileira, meu nome é Pablo Almeida e hoje nós vamos falar sobre o tema cristianismo e política. Já inicia esse vídeo aí curtindo, deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho também para você não perder nenhuma novidade e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque você sabe que o canal é um canal pequeno e a gente ainda não tem uma expressão muito grande, então eu conto com a sua ajuda para compartilhar esse vídeo e essa mensagem chegar até mais pessoas. O que aconteceu com o candidato à presidência Jair Bolsonaro foi algo muito sério. Eu vi vários pastores, vários líderes religiosos postando em suas redes sociais, alguns apoiando o Bolsonaro e outros apenas oferecendo orações e pedindo aos seus seguidores que estivessem orando pelo candidato. E várias pessoas chamando os pastores de lixo, os líderes de lixo. Eu parei de te seguir, a partir de agora você não é mais homem de Deus. Cara, é pelo menos uma atitude humana você orar para uma pessoa, mesmo você aí que não goste do Bolsonaro, esteja orando pela vida dele. Foi um atentado contra a democracia brasileira. Se você não conseguiu entender isso, cara, a sua paixão ideológica, a sua paixão política está muito além do seu cristianismo e muito acima da sua capacidade de amar o seu próximo. O debate democrático acontece no campo das ideias, nunca na porrada, nunca um enfrentando o outro fisicamente, mas sim no campo das ideias. Então, se você tem essa mente totalitária, gostaria de ver uma pessoa morta por suas convicções políticas, seu lugar é num país ditatorial, num país comunista, num país onde o Estado manda e as pessoas têm que obedecer e você não pode ter um livre direito de raciocínio e nem de pensar. E o tema propriamente dito para esse vídeo não é, de fato, cristianismo e política, mas sim se pastores, padres, cantores devem se manifestar politicamente. O fato é que milhares de pessoas entraram nas redes sociais dessas pessoas e comentaram várias atrocidades. Por exemplo, será que a faca está passando bem? Outro exemplo, logo ele que prega tanto a violência agora está sofrendo com essa violência. E vários comentários e discurso de ódio partido de dentro das pessoas que frequentam cultos religiosos, de pessoas que se dizem cristãs e de pessoas que viram as postagens e apenas publicaram aquilo que elas estavam sentindo no momento. Elas não pensaram em nenhuma outra coisa. Elas viram, por exemplo, um texto da Estila, onde ela postou desejando melhoras ao candidato e pedindo orações. E várias pessoas vieram e escreveram que ela não deveria defender esse cara, que oração para ele, por quê? Então, vários comentários de ódio partindo do próprio povo da igreja e muita gente ainda falava, cristão não deve se envolver nesse meio, cristão não deve falar de política. Você perdeu a minha admiração porque agora você está falando de política. Eu te admirava bastante, gostava das suas pregações, mas agora você perdeu toda a moral comigo, parando de seguir. É impossível a existência da vida social sem autoridades, normas, sanções, mecanismos de participação, formas de decisão. Vê-se o político pelo poder inerente ao ângulo social. E quando a gente tira a figura do poder na sociedade, a sociedade acaba virando um caos. E não há lugar mais político do que uma igreja. O que são os sistemas episcopal, presbiteriano e congregacional se não formas eclesiásticas de governo? Robson Cavalcante disse em seu livro Cristianismo e Política: um problema, cremos, é a confusão que se faz entre o político e o eleitoral. O eleitoral é apenas uma das dimensões do político e não esgota em si uma realidade mais abrangente. Quem integra o processo eleitoral faz política, mas nem todo que faz política está à frente do processo eleitoral. Um país politicamente desenvolvido tem uma pequena parcela da sua população alienada das coisas políticas, uma boa parcela ou a sua maioria de pessoas que entendem sobre o assunto e uma parcela significativa de pessoas que são engajadas politicamente, que gostam do assunto e que dão a cara a tapa para defender as suas ideologias. Ser conscientizado é um dever de todo cidadão, mas infelizmente o que nós vemos nas redes sociais são apenas pessoas que não entendem nada sobre o assunto e, como o professor Olavo de Carvalho disse uma vez, o brasileiro é um povo que faz questão de opinar sobre tudo, mas também é um povo que não faz questão nenhuma de estudar sobre nada. Eu gostaria que você me desse a oportunidade de te mostrar um videozinho aqui de 40 segundos do pastor Lucinho Barreto falando sobre esse assunto. João Batista era louco por Jesus, mas ele não morreu por causa de Jesus, ele morreu porque ele se posicionou politicamente contra Herodes. Eu ontem nas redes sociais me posicionei ao lado de Jair Bolsonaro e pessoas me criticaram, falaram muita coisa. Agora eu te pergunto, padeiro só fala de pão? Advogado só fala de tribunal? Então um pastor não é um cidadão, não pode ter uma opinião política? Posso e tenho. E me colocar ao lado de Jair Bolsonaro é um posicionamento simples meu, porque eu me posiciono em coisas muito mais sérias do que isso. Agora, se você não aguenta ouvir essa verdade e quer parar de me seguir por isso, eu não posso fazer nada. Eu suporto e aguento pessoas que votam em outros candidatos e que têm uma outra fé. Que a gente tenha tolerância e saiba que no Estado democrático como o Brasil, nós podemos
podemos pensar e agir democraticamente. Ore sempre pelo país, ore por mim e vamos caminhar mesmo com diferenças. E de verdade eu gostaria de saber como que o mundo seria sem influências cristãs no meio da política. Sem pessoas como o pastor batista Martin Luther King Jr., que foi filiado ao Partido Republicano nos Estados Unidos e lutou veementemente com todas as suas forças para acabar com o racismo institucional nos Estados Unidos. Pessoas como William Wilberforce, líder do movimento abolicionista do tráfico negreiro na Inglaterra. Líderes da Igreja Católica que foram às ruas em 1964 na Marcha da Família com Deus contra o comunismo, essa ideologia maldita que queria dominar o Brasil. E lembrando, só se essa ideologia tivesse dominado aqui no Brasil em 1964, hoje nós não teríamos nenhum restício, nada sobre a democracia no nosso país. Hoje o Brasil seria uma Venezuela, uma Cuba, ou até mesmo um regime como a Coreia do Norte, se não fosse a atuação política da igreja em 1964, onde levou a maior manifestação nas ruas desse país. A igreja levantando a sua voz, a igreja abrindo sua boca e declarando que não, o Brasil é de Jesus, o Brasil é de Deus, e pela família, pelo cristianismo, nós vamos lutar contra essa ideologia porca do comunismo. E se não fossem os padres em 1964, onde a igreja evangélica não tinha muita expressão como ela tem hoje, mas em 1964 a igreja católica teve um papel fundamental para evitar a comunização do Brasil. Eu gostaria de saber como é que seria o Brasil sem o pastor Silas Malafaia, que defendeu em 2015, naquela audiência pública, veementemente contra a ideologia do gênero, contra a sexualização das crianças na sala de aula. Eu gostaria muito de saber, se não fosse ele se posicionando, se fosse você ou seu professorzinho lá da faculdade que estaria lá defendendo as crianças do nosso Brasil, que estaria lá defendendo contra a ideologia de gênero, contra essa ideologia porca que trouxe e veio arraigada no marxismo cultural para o nosso país. Nós temos também o padre José Eduardo, que é um dos maiores defensores contra a ideologia do gênero, também aqui no nosso país, e também contra o aborto. O padre José Eduardo é meu amigo pessoal e ele, para mim, é o maior defensor e o maior estudioso sobre ideologia de gênero atualmente. Então você tem que conhecer um pouquinho mais do trabalho dele e para de criticar, gente. Para de criticar, por favor, as pessoas que se posicionam politicamente, elas estão dando a voz àquilo que nós não conseguimos fazer. O meu canal é um canal muito pequeno, eu não consigo chegar em muitas pessoas, mas quando uma pessoa como essa tem a coragem de abrir a boca e colocar a sua cara à tapa mesmo, literalmente, para defender costumes e valores cristãos, cara, a gente tem que dar valor nisso sim. Então se você não compactua na ideia das pessoas que vão votar no Jair Bolsonaro, sem problema nenhum, você é livre, é um país democrático, você pode escolher quem você quiser para você votar, mas tente, em nome de Jesus, não ficar apontando o dedo para aqueles que têm uma posição diferente da sua. Senão você não pode, com argumentos, defender aquilo que você acredita, provavelmente você não acredita em nada e é só mais um que é levado por todo o vento de doutrina que você assiste na televisão. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, fala o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Uma vez vocês rejeitaram o conhecimento, e eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então você aí que fica pregando em rede social o ódio contra os pastores, cara, você tem toda a liberdade de discordar de assuntos e de ideias. Respeite essas pessoas como cidadãs, e elas têm sim o direito de se posicionar. O que seria do cristianismo, o que seria do judaísmo, se não fosse Esther, se não fosse Davi? Todo o cristianismo, tudo que tem envolvido na Bíblia, quando nós falamos sobre Deus, acerca da pessoa de Deus, nós vemos que ele levanta pessoas para governar. Nós vemos Daniel, quando ele está lá de frente do rei Nabucodonosor, ele escolhe não se alimentar com a iniquidade daquele povo, e Deus coloca ele num alto cargo político. Nós vemos Moisés, foi para um alto cargo político também. Nós vemos a vida de diversas pessoas, como José, que foi o segundo homem mais poderoso de toda a terra, auxiliando ali o faraó. Então, em toda a história bíblica, nós vemos pessoas que foram usadas por Deus também no meio da política. Espero que esse vídeo possa ter mostrado para você que sim, podemos ter políticos cristãos e também cristãos envolvidos com política, que isso não tem pecado nenhum, que as pessoas têm todo o direito em uma sociedade democrática de direito em manifestar as suas posições. Não se esqueça, o mal, ele prega a tolerância até que ele seja dominante. A partir daí, ele procura eliminar completamente o bem. Fique com Deus, esse foi mais um vídeo aqui do Versão Brasileira e até a próxima.